Bom dia, galera, tudo bom com vocês? Dando continuidade, tá certo? Ao assunto de bulimia, anorexia e vigorexia, tá? Infelizmente, eu tive um compromisso, tá? Eu não podia adiá-lo, por isso eu tô gravando a aula de hoje, tá certo? Não vai ser pelo Zoom, né? Não vai ser online, tá? Mas vai ser uma aula gravada, tá certo? Falando tudo aquilo que a gente ia falar na aula, tá? Pelo aplicativo Zoom, tá bom? Então peço desculpa, tá? Mas infelizmente me ocorreu esse compromisso e eu não poderia desmarcar, tá certo? Então, bom dia a todos mais uma vez e vamos continuar, tá certo? Na aula passada a gente falou sobre o assunto de bulimia, né? Dessa vez a gente vai falar agora sobre anorexia e vigorexia, né? Já de antemão trago uma imagem para vocês que deixa claro bastante o que se trata essa doença, né? Uma pessoa de uma forma, mas quando se olha no espelho, né? Quando se vai conversar com outra pessoa, né? Demonstra tudo ao contrário, né? Então, a anorexia, tá certo? Ela é também conhecida como anorexia nervosa, tá certo? É um distúrbio alimentar, tá? Caracterizado por peso abaixo do normal, tá? Receio de ganhar peso, uma vontade intensa de ser magro e restrições alimentares, tá? Então, pessoas que têm esse tipo de doença, tá certo? Existe um peso, né, abaixo do normal. Pessoas extremamente magras, tá? Mas nunca, se você for conversar com um tipo de pessoa dessa, jamais ela vai assumir, né, que está magra. Sempre ela vai dizer que está acima do peso, que precisa emagrecer mais, né? Mais e mais, como a gente viu naqueles vídeos que eu passei para vocês na primeira aula, né? Onde que pessoas, né, de uma forma, né, magras, mas quando ia conversar com outras sempre afirmavam que precisavam emagrecer mais e mais, né? Então eles sempre agem dessa forma, tá certo? Eles têm esse receio de ganhar um peso, né? Então por isso a sua alimentação é bem restrita, né? Eles não procuram nenhum tipo de profissional, né, para poder passar uma dieta. Eles apenas vão, né, naquilo que eles acham que está correto, tá certo? Então eles também têm essa vontade imensa de ser magros, né? Alguns têm prazer, né, de sentir aquelas partes, os ossos aparecendo, né? Então se tem esse problema na anorexia, né? Muitas pessoas com anorexia vencem a si próprias com sobrepeso, né? Como eu acabei de falar para vocês e estou mostrando aí nessa imagem, né? Pessoas, né, se veem com um peso acima do normal. Então é tudo questão, né, dessa doença, né, que faz com que a sua mente, a sua cabeça, o seu psicológico fique totalmente inverso, né, daquilo que as outras pessoas estão vendo, né? Então esse problema é transmitido apenas para ela, né, para a pessoa que está o sintoma dessa doença, né? Então ele é totalmente diferente, é bem magro, né? Mas quando ele vai conversar, quando ele vai se olhar no espelho, ele se vê gordo, né? E isso vai afetando, abalando a sua autoestima. Então ele sempre quer estar tentando emagrecer mais e mais, só que a doença nunca deixa ele se ver da forma que vai agradá-lo, né? Então por isso que às vezes chega a óbitos pessoas por conta desse tipo de doença, tá? Então, apesar de na realidade apresentar peso baixo, ao serem confrontadas, geralmente negam existir, né, um problema abaixo do peso, como eu acabei de falar. Eles sempre negam, né, que estão abaixo do peso. Eles sempre rebatem com a pessoa que está ali conversando com ele, se for um amigo, um parente, alguém que for falar: rapaz, como você está magro. Ele nunca, nunca, nunca vai afirmar que está magro, sempre vai estar batendo na mesma tecla que está gordo, que precisa emagrecer, né? Fazendo até às vezes uma desavença com a pessoa que está conversando para poder ele mesmo se sentir, né, que ele está bem,
tá certo? Em muitos casos, né, pensa-se frequentemente, ingerem apenas pequenas quantidades de alimento e comem apenas determinados alimentos, né? Como eu falei, essas doenças eles têm diversos níveis, né? Um deles é, às vezes, não se alimentar, né? Às vezes só tomar líquidos, ou então se alimentar de poucas quantidades, né? Ou às vezes procurar estar fazendo, comendo em horários muito longos, né? Então são diversos níveis, né? No qual a pessoa nunca, nem todos são iguais, né? Sempre um tem uma diferença de um para o outro, né? Porque essa doença ela afeta diversas pessoas, tá? E diversos tipos de casos são diferentes, tá bom? E falando agora também um pouquinho sobre a vigorexia, certo? A vigorexia, tá, pessoal? É um transtorno disfórmico muscular, tá certo? Ocorre quando há uma doença psicológica caracterizada por uma insatisfação constante com o corpo, né? Então, muito dos casos, né, acontece principalmente com homens, né? Também com mulheres, mas é com mais homens, né? E chega ao caso, né, de às vezes tomar injeções, produtos, né, para poder chegar a um nível, né, de magreza extrema, no qual ele sempre vai estar se olhando gordo, né, como eu trouxe para vocês aqui essas imagens, né. Então, que afeta principalmente os homens, levando à prática exaustiva de exercícios, tá? Pode estar associada a uma distorção da autoimagem e um transtorno psicológico similar à anorexia. Tá? A vigorexia, como eu disse, é uma parecida com a outra, mas sempre tem uma vírgula de diferença. Tá? Então, ela é dessa forma. O praticante da vigorexia, a pessoa que possui essa doença da vigorexia, ela sempre, né, não está satisfeita com seu corpo, então quer sempre estar tentando fazer exercícios e exercícios excessivos, né? Às vezes acaba passando mal, às vezes acaba tendo os desmaios, né? Ou até mesmo tendo infartos por conta da quantidade de exercícios, por conta da pouca quantidade de alimentos que ingerem para poder dar energia ao corpo, né? Então ele sempre, né, tem essa distorção do seu corpo. Para ele pode ter o corpo perfeito, né? Todo bonitão ali, né? Pode ter o corpo malhado, mas ele nunca vai estar satisfeito. Ele pode ter o corpinho ali todo magro, todo bonitinho, mas para ele nunca vai estar perfeito. Então, essa doença, como eu digo, sempre tem níveis diferentes. Cada pessoa tem o seu psicológico afetado diferentemente, né? Nunca pode sim acontecer de um estar parecido com o outro, né? Em caso da doença, mas sempre vai ter pelo menos uma vírgula aí para diferenciar um do outro, tá certo? Então, a gente encerra aqui, tá certo? Finalizando a parte da vigorexia e da anorexia, né? Então, tenham todos um bom dia, fiquem todos com Deus, uma ótima segunda-feira para todos, tá certo? E segunda-feira a gente começa falando mais e mais sobre esses 3 tipos de doença, tá certo, pessoal? Um grande abraço, um grande beijo, fiquem com Deus.